Sofonias, capítulo 1, do verso 7 ao verso 13. Vou fazer a leitura, irmãos, peço que acompanhem em suas Bíblias. Diz a palavra do Senhor: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Amém. Oremos. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, te louvamos, ó Deus, mais uma vez pela Tua palavra que foi lida, e suplicamos, ó Deus, o Teu auxílio para a compreensão da mesma. Que o Senhor traga, ó Deus, clareza aos nossos corações, que Teu Espírito, ó Deus, fale ao Teu povo pela palavra, nos fazendo, ó Deus, compreender, ó Pai, a santidade e a glória do Senhor, como o Senhor é justo, como o Senhor é fiel e como o Senhor procede, e isso vindica e demonstra, evidencia, contrasta a santidade do Senhor. E que possamos, ó Deus, aprender de Ti, entendendo como o Senhor é justo e como detesta a iniquidade. Que nós sejamos, ó Deus, advertidos e admoestados pela Tua santa palavra, para que nós mesmos, ó Deus, tomemos o Senhor como exemplo, detestando tudo aquilo que é mal e tudo aquilo que não redunda em glória ao Teu nome. Quebranta, ó Deus, os nossos corações. Livra-nos, ó Deus, da dureza e da cegueira, da incredulidade. Abre os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Quebranta os nossos corações para que, crendo, sejamos, ó Deus, abençoados pela Tua palavra. Nós Te pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no começo do mês, eu acredito exatamente no começo do mês, eu iniciei a exposição no livro do profeta Sofonias, e nós vimos os primeiros versos deste livro. E o profeta Sofonias, ele vai se apresentar de forma breve no início do texto, da sua profecia. No entanto, não é uma apresentação que traz muitas informações, é uma introdução abrupta. Ele se apresenta, diz de quem é filho, o que nos permite situá-lo ali nos dias do profeta Naum, do profeta Abacuque, e também nos dias de Josias. Josias que iniciou uma grande reforma em Israel com o encontro do livro da lei, com a leitura pública do livro da lei. A discussão ainda existe entre em que momento Sofonias ele profetiza. Se ele profetiza durante o período da reforma, sendo ali uma voz que traz suporte às reformas de Josias, ou se ele profetiza após a reforma, quando é possível acreditar uma incredulidade reagente, ou novamente um povo voltar-se à prática daquilo que é pecaminoso. De toda forma, a ênfase do texto e da profecia de Sofonias é uma ênfase no juízo divino. O Senhor que é apresentado como aquele que vai trazer repentina destruição. E os primeiros versos vão apresentar uma destruição que ela se estende por toda a criação.
Inclusive, há uma similaridade com o processo criativo. Quando Deus, em Gênesis, cria todas as coisas, a ordem criativa de Gênesis, ela é que desfeita em Sofonias. Há uma ordem de destruição que segue exatamente o curso contrário daquilo que Deus havia criado. É como se Deus estivesse desfazendo a sua criação por meio do seu juízo. A extensão desse juízo vai cobrir toda a criação, animais, a terra, os seus habitantes. A menção é feita também nos primeiros versos ao próprio povo de Deus. E quando nós nos avançamos no texto e chegamos na passagem que lemos, na parte do texto que lemos, nós percebemos que nós nos aproximamos bem agora de Israel. Israel é mencionado, mas agora o Senhor parece que chega de encontro à cidade. E ele chega de encontro aos seus moradores. E são descritos aqui quem são estes moradores aos quais o Senhor vai trazer castigo e juízo. O que eles fazem e o que o Senhor vai fazer com eles. Há uma descrição mais detalhada do juízo divino. Eu sei que, irmãos, nos nossos dias é difícil para os crentes e para as igrejas, na sua grande maioria, conceber esta mensagem, que é uma mensagem realmente severa. E é uma característica das mensagens proféticas, uma advertência ao povo, um chamado ao arrependimento, um anúncio da ira divina. Veja se não é a mesma mensagem de Jonas aos ninivitas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem evangélica, por mais que hoje as pessoas não compreendam, ela tem essa característica, que os homens precisam se arrepender, e eles precisam se arrepender porque eles estão debaixo de juízo, eles estão debaixo de condenação. O arrependimento é a constatação de que estamos errados, de que nos arrependeremos. Nós precisamos primeiro reconhecer a nossa iniquidade, o nosso pecado, e reconhecendo isso, nós vamos perceber que o Deus Santo, que criou todas as coisas, que está continuamente irado contra a iniquidade, ele precisa satisfazer a sua ira. Ele não pode permitir e ele não vai inocentar o culpado, não sem que o preço seja pago. A mensagem do Evangelho carrega essa tônica. São boas novas de salvação para os que creem, mas é uma sentença de morte. É uma dura sentença para todos aqueles que rejeitam. Então, se você compreende isso, à luz de toda a Escritura, você não tem dificuldades com o anúncio do Evangelho, porque é exatamente isso. E Deus, ele não vai fazer vista grossa com os de casa, com aqueles que foram os que receberam mais abundante graça, aqueles aos quais o Senhor falou-lhes com frequência, falou-lhes de forma extraordinária, aqueles que foram testemunhas da graça salvadora, do braço estendido, da libertação, da conquista da terra, de milagres e prodígios, aqueles que foram mais abundantemente alvos da graça divina. O Senhor não vai deixar de puni-los quando estes se afastam dele e fazem aquilo que é mal. É importante perceber isso, que no texto de Sofonias, mesmo que nós vamos ver mais adiante que o Senhor destina juízo aos filisteus e aos povos que são pagãos, o Senhor começa a profecia tratando dos seus próprios filhos ou daqueles que são professos como membros da sua própria casa. A justiça de Deus é uma justiça real, não é como muitos adultos agem nos nossos dias, não é? Quando os filhos dos outros fazem algo, eita, que menino ruim. Quando os nossos próprios filhos fazem, é assim mesmo, é uma fase, é a infância, né? Quando nós julgamos ao nosso próximo, o rigor, a severidade. Quando nós julgamos as nossas próprias faltas, há uma certa letargia em agir. Nós não vemos o nosso próprio pecado. Deus não é como um de nós. Ele começa o juízo pela sua própria casa. Ele traz sobre aquele povo que foi abundantemente testemunha do seu poder, que recebeu a sua santa lei, e especialmente, irmãos, aquele povo que fez uma aliança com este Deus, e prometeu que seria o povo deste Deus, que guardaria os mandamentos deste Deus, que teve um compromisso público, sacrifícios, um pacto, uma aliança com o Senhor Todo-Poderoso. Deus, o nosso Deus, ele se manifesta santo, mas também o Deus vivo e verdadeiro.
É tolice tomar o nosso Deus como se ele fosse os deuses dos povos que não veem, que não ouvem, que não falam, que não agem. O nosso Deus, ele é justo, ele é vivo e ele age. Quando necessário, com a sua ira, ele alcança aqueles que cometem a iniquidade. E nós temos aqui a descrição exatamente disso, irmãos. Há uma advertência a todo o povo: silenciem-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Nós falamos e usamos muito essa expressão, o dia do Senhor. Nós tomamos este dia, o dia de domingo, quando nós nos reunimos para adorar, e usamos exatamente esta mesma expressão, o dia do Senhor. Lendo Sofonias, ele vai tratar o dia do Senhor como sendo um dia terrível. É um dia assombroso, é um dia de negrume, de densas trevas. É um dia mau, por assim dizer. Mas talvez você não tenha entendido o que é o culto ainda. Nós nos reunimos exatamente para anunciar o nosso Deus e o seu santo dia. Para nós, o grande dia do Senhor é um dia de alegria, de regozijo. Nós ansiamos por esse dia. Mas para aqueles que cometem iniquidade, nós testemunhamos, entenda isso, testemunhamos dominicalmente com o nosso ajuntamento. Quando a palavra é pregada, nós dizemos a todos os homens que vivem na face da terra que o Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro, que a sua palavra é verdadeira e que vai se cumprir e vão se cumprir cada uma das suas promessas. Nós estamos dizendo aos homens: arrependam-se, confessem a Cristo como seu Senhor, ou arquem com as consequências da rebelião de vocês. Nós estamos afirmando exatamente isso. Não é simplesmente uma questão de devoção pessoal, certamente é uma questão de devoção, mas não é simplesmente uma ideologia, não é simplesmente um estilo de vida. O culto público é um testemunho ao mundo. O Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro, e Ele tem uma causa contra o pecado. Ele vai trazer justa condenação sobre todo pecado. E os homens precisam saber disso. Especialmente os homens que fazem parte do povo de Deus. Você precisa notar. Presta bem atenção, eu estava meditando sobre isso hoje à tarde. Se você for pensar estatisticamente, o que mais trouxe problema a Israel enquanto povo de Deus? Foram os filisteus? Os amonitas? Foram os inimigos? Foi a peste? Foi a fome? Foi a seca? O que foi que trouxe mais dificuldades ao povo de Deus? Ele mesmo, o seu próprio coração. O inimigo mais terrível que Israel enfrentou é a sua própria incredulidade, é a sua própria falta de contentamento, é a sedução do mundo, daquilo que os seus vizinhos faziam. Não foi a espada, não foi a violência, não foi a perseguição religiosa. O maior inimigo do homem é o seu próprio coração. E nós, como cristãos, precisamos trazer à nossa memória, recordar à nossa memória que temos um Deus a quem servimos, que amamos, que Ele é um Deus vivo e verdadeiro, que a nossa religião não é meramente cerimonial, que nós não estamos aqui buscando obter uma graça simplesmente para vivermos durante a semana, tendo esta áurea de sorte sobre as nossas vidas. Não, nós estamos servindo aquele que nos redimiu, que nos libertou do juízo da condenação que era nossa por direito. Não é simplesmente uma prática rotineira para aliviar a nossa consciência sobre os pecados que cometemos durante a semana. Nós estamos declarando aos homens e ao nosso próprio coração que existe um Deus, Ele é todo poderoso e Ele está indignado contra o pecado. O que é aterrador é perceber que para o povo de Deus o pecado já não produz tanta indignação. O povo de Deus tem tolerado o pecado. Ele tem vivido o pecado, experimentado, flertado com o pecado, tem feito aquilo que Deus proíbe em sua palavra. E é importante que tenhamos mais mensagens neste tom profético. Deus, Ele está irado e Ele vai trazer juízo. Veja a descrição do texto: a quem o Senhor vai dirigir primeiramente no dia do sacrifício, no dia do Senhor? A quem Ele vai dirigir primeiramente o seu juízo? A quem Ele vai castigar primeiro? Veja no verso 8 que está descrito: hei de castigar os oficiais
e os filhos do rei. Vou trazer castigo sobre aqueles que estão investidos de autoridade. Em outras traduções nós vamos encontrar aqui os príncipes, que dentro da cultura do povo de Israel eram aqueles que ocupavam a função de liderança sobre as tribos. Eram aqueles que tinham honra sobre as tribos, que eram responsáveis pelo governo das tribos. Então o Senhor vai em primeiro lugar de encontro contra aqueles que são instituídos por Ele como autoridades, como governantes sobre o povo. E é importante que nós nos recordemos disso. O Senhor é que institui e estabelece toda a autoridade. E é maravilhoso perceber que o Senhor, Ele dá autoridade não como um fim em si mesmo. A autoridade concedida por Deus para aqueles que governam tem um fim específico e é a própria glória de Deus. E se estes homens investidos de autoridade usam a autoridade que o Senhor lhes concedeu para a impiedade, quem vai cobrar o preço da sua iniquidade? É o próprio Senhor. Eu sei que muitas vezes nós nos vemos ofendidos, com a situação das nossas autoridades, sejam políticas, sejam religiosas. Nós ficamos realmente inquietos, insatisfeitos, revoltados, como se não existisse um governo no mundo, não existisse justiça no mundo. Estes homens, eles prestarão contas ao Senhor. Nosso dever enquanto cristãos é orarmos por eles, como o Senhor ordena, mas nós não podemos nos esquecer que eles foram colocados na sua posição pelo Senhor, e hão de prestar contas ao Senhor por cada um dos seus atos. Eu sei que nós nos colocamos sempre nessa situação de julgar os outros, mas você é autoridade sobre a vida de alguém? O Senhor confiou a autoridade sobre seus filhos, sobre os pequeninos que lhes foram confiados, Você exerce autoridade no seu trabalho, você governa sobre a vida de alguém, você vive nessa relação tanto de submissão como de autoridade, O Senhor, Ele te deu responsabilidade. E nós não podemos cair naquele erro de olharmos para o pecado dos demais. E nós sabemos que isso é uma verdade inquestionável, irmãos. No nosso país, nós olhamos para os nossos governantes e dizemos, eles não prestam. Mas você pode olhar, 90% da nossa população, eles são iguais ou pior. Eles são ali apenas aqueles que estão no governo. Mas é capaz de a gente fazer um sorteio e aleatoriamente eleger novos governantes e nós ficarmos em situação igual ou pior. Porque a iniquidade não é uma marca simplesmente daqueles que estão no governo e na política. Como eu assisti hoje um vídeo de um pastor demonizando a política é o inferno, é do Satanás. Não é. Essa é a situação do nosso povo. Eles são representantes do nosso povo. Um governo corrompido é a representação do seu próprio povo. O nosso povo que ama vantagens, que ama receber sem trabalhar, que ama facilidades, que ama o jeitinho brasileiro, é o nosso povo, são os que estão lá. Mas não se esqueça, eu digo isso a você, e sei que certamente isso se estende sobre todos os homens, todos aqueles que estão investidos de autoridade, mesmo que os príncipes, mesmo que os reis, existe alguém que está acima deles, e Ele vai trazer sobre eles juízo. Eles hão de prestar contas ao Senhor. Nós olhamos para os homens e eles parecem que se veem como se fossem de fato superpoderosos, inalcançáveis, inatingíveis, acima da própria lei, acima da própria justiça, mas há um Deus sobre eles, e eles têm pecado contra este Deus. É por isso que a mensagem do Evangelho é muito urgente, irmãos. Nós precisamos dizer a estes homens, vocês estão num caminho de morte. Vocês estão vivendo e caminhando e trilhando um caminho de morte. Vocês estão com um alvo nas costas. A ira do Senhor vai alcançar vocês, a menos que vocês reconheçam a iniquidade, confessem o pecado e se arrependam. Vocês serão alcançados de forma inescapável, inevitável, pelo juízo divino. Os reis, as autoridades, eles não estão isentos da responsabilidade que lhes foi confiada pelo próprio Senhor. Eles têm o dever de zelar pela igreja,
de zelar pelo culto, pela liberdade. As autoridades instituídas têm o dever de usar os recursos que lhes foram confiados para fazer aquilo que a palavra ordena: honrar quem faz o bem, punir quem faz o mal. Eles são responsáveis pelo próprio Senhor que lhes instituiu. E nós não podemos agir de forma diferente, irmãos. Deve ser também a nossa conduta. Mas o texto, irmãos, vai continuar e vai tratar também de outra categoria. E você vai perceber, no versículo 8 ainda, que há uma descrição que o juízo e o castigo do Senhor também vai recair sobre aqueles que trajam vestiduras estrangeiras. E aqui o texto não está falando sobre a forma de se vestir. Ele está falando sobre algo que se tornou comum após o governo de Salomão, com um culto pagão tendo sido inserido dentro da cidade de Jerusalém, dentro do povo de Israel. Existiam sacerdotes de N divindades. Muitos cultos eram praticados e eles eram identificados pelas suas roupas culticas, pela sua forma de se vestir. Essas roupas estrangeiras identificavam um culto estrangeiro, identificavam um falso culto, e o Senhor também traria juízo sobre eles. A quebra do 5º mandamento é colocada aqui como motivo para que o Senhor puna as autoridades. A quebra do 2º e do 1º mandamento certamente também é um motivo para que o Senhor traga justa condenação sobre aqueles que cometem um falso culto e praticam um falso culto, que não adoram a Deus, que não servem a Deus, que servem a falsos deuses. Isso é muito importante porque reforça o que já foi descrito no versículo 6 do capítulo 1, que nós vimos anteriormente. O Senhor, Ele trará juízo sobre aqueles que não fazem questão dEle, que não o buscam, que não perguntam por Ele. Aqueles que acreditam que a religião e a fé, ela se restringe somente aos que creem. Mas eu não creio, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma questão de vocês, cada um tem a sua fé. Eu preciso deixar claro para vocês: só existe uma fé verdadeira. Só existe um Salvador. A palavra de Deus é clara: só existe um caminho, só existe uma única verdade, só existe um que pode dar a vida, só existe um que pode levar o homem ao Pai, e este é Cristo Jesus. Então há uma implicação lógica necessária, que se existe um único caminho, todos os demais caminhos são caminhos falsos. Mesmo que você opte por não seguir nenhum deles, você está numa rota que vai te conduzir inevitavelmente à presença do justo juiz, que, de acordo com o que ensina a própria Escritura em Romanos, no capítulo 1, todos aqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, eles são indesculpáveis. Então a idolatria, uma falsa religião, também é denunciada. E é impressionante, irmãos, porque aqui o texto se dirige a Judá, se dirige a Jerusalém. O texto se dirige ao povo de Deus, e no meio do povo de Deus havia idolatria. Você olha para a igreja hoje, que a igreja é o povo de Deus, né? Guardadas as proporções da própria descrição bíblica. Será que existe idolatria no nosso meio? Será que os homens têm se apegado a coisas, a estruturas, a denominações, a alguns falsos dogmas, inclusive, ou falsas práticas? Será que os crentes não têm vivido e feito do próprio Senhor, veja que coisa terrível, feito do próprio Deus um ídolo? É possível tomar o Senhor como sendo um ídolo, como um amuleto, como um gênio da lâmpada, como algo que Ele não é. Quantas e quantas pessoas não desejam ter Deus como seu Salvador, mas rejeitam o seu governo? Quantas pessoas não querem que o Senhor lhes abençoe e derrame sobre eles suas bênçãos, mas no que diz respeito à obediência, à vida cristã, à comunhão, à mútua edificação, eles não querem parte com o Senhor. Eles criaram um ídolo. Não é o Deus das Escrituras. E muitas pessoas dizem: o meu Deus, eu sirvo assim. Cada um serve este falso Deus que foi criado do jeito que quer. Então não se engane, no meio do povo de Deus, daqueles que professam a fé fiel, religiosa no Cristo, existe no meio deles ímpios idólatras. Não é a descrição bíblica que no meio do trigo nós teríamos também o joio?
que existe de fato crentes eleitos e aqueles que não são, que não é certamente o nosso papel identificá-los, mas nós precisamos sondar se nós mesmos não somos um deles. Devemos alimentar a nossa consciência com a palavra de Deus e tirarmos a prova para que o Espírito de Deus testifique com o nosso espírito que somos filhos de Deus e não simplesmente religiosos. E religiosos que muitas vezes têm um excelente sistema religioso. A lógica está ao seu favor, a exegese está ao seu favor, a teologia está ao seu favor, mas eles não têm vida. Eles estão usando algo que é real e é verdadeiro, e para que você perceba a malignidade do pecado, eles estão produzindo morte com aquilo que de fato deveria manifestar a vida. Paulo diz isso, mas isso é de fato para manifestar a malignidade do pecado. O pecado pega o mandamento que é bom, e com este bom e santo mandamento ele nos mata, porque é isso que o pecado faz. Então o Senhor vai primeiro de encontro às autoridades e de encontro também aos religiosos, mas vai ser atestada exatamente esta falsa conduta, ou esta conduta dúbia, no verso 9 em diante. Veja o que o texto diz: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. A ideia também está associada à idolatria. Você vai encontrar nas traduções distintas, na corrigida, Almeida corrigida, fiel, e na corrigida atualizada, expressões diferentes. Aqueles que saltam o limiar, aqueles que saltam os umbrais, e os comentaristas vão discordar entre alguns aspectos, como se a ideia fosse daquele que pula dentro da casa de alguém e furta, mas existe uma expressão que era corriqueira na época, que remete ao misticismo, e havia uma prática idólatra de saltar sobre o altar de determinada divindade, como se esta prática fosse produzir algum tipo de sorte ou benevolência. É como as superstições que nós temos hoje. Então, existiam comumente dentro da prática impiedosa de uma falsa religião esta conduta. E a descrição textual que o Senhor está dizendo que o seu povo estava apegado a superstições, a mandingas, e negavam a obediência. Eles estavam saltando o altar dos ídolos, mas eles viviam de forma impiedosa. Os frutos das suas mãos eram frutos perversos. Eles estavam enchendo de violência e engano a casa dos seus senhores. Eles preferiam apegar-se ao misticismo da idolatria do que obedecer a Deus e viver uma vida cristã íntegra, verdadeira. E é interessante isso, irmãos, porque é um texto tão antigo e parece tanto com os crentes hoje em dia. Os crentes são tudo apegados a misticismo, né? A usos e costumes, algumas práticas que vêm de outras religiões. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, dá azar fazer isso, dá azar fazer aquilo, e se apegam com ritos, com coisas que são periféricas, com coisas que não são ordenadas, e seguem religiosamente às vezes tradições de homens que a própria igreja cria, e tem dificuldade de fazer aquilo que o Senhor ordena em sua palavra com tanta clareza. Eles amam os ritos porque eles trazem alguma sensação de que estão de fato cumprindo o dever que o Senhor ordena, mas na hora de contrariar o seu próprio coração e fazer de fato aquilo que o Senhor ordena, eles correm longe. Não é muito mais fácil nós escolhermos aquilo que nos agrada e dizermos: isso aqui eu estou fazendo para o Senhor, sendo que Ele não tem ordenado, e enquanto negamos a justiça em todas as nossas outras ações? Isso é uma fé fingida, isso é iniquidade, e o Senhor condena este falso procedimento, que era uma característica do próprio povo de Deus. Eu olho, irmãos, um texto do profeta Sofonias, escrito há tanto tempo atrás, e você olha para a igreja hoje, é um texto tão necessário, tão urgente, tão atual, porque é a mesma enfermidade que estava no meio do povo naquela época, que está no meio da igreja hoje. Os líderes omissos, os líderes negando o seu dever, com um falso e terrível testemunho. Os crentes vivendo uma vida meramente cerimonial e fingida, se apegando a ritos e tradições e negligenciando a justiça e a obediência de fato.
quão urgente e necessário recordarmos ao nosso coração que o Senhor Deus, Ele de fato se preocupa e deseja obediência. O que Ele requer de nós é obediência. E não obediência ao que nós inventamos, mas obediência à sua própria palavra. Ele requer de nós que pratiquemos a justiça, que amemos a santidade, que o adoremos com integridade. O Senhor estende ainda mais o seu juízo. Primeiro aos líderes, e podemos até identificá-los como uma classe política. Depois para com aqueles que viviam a vida religiosa de forma iníqua e fingida. Mas agora ele se dirige à cidade. Você percebe como o Senhor se aproxima. Ele vem à cidade, ele vai às pessoas. Agora os bairros vão ser descritos. Alguns pontos geográficos da própria cidade de Jerusalém vão ser descritos, demonstrando como o juízo do Senhor, ele é objetivo, ele é amplo e é inescapável. Veja a descrição. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Lembrando aos irmãos que os outeiros eram exatamente os lugares onde também se ofereciam sacrifícios, e a prostituição cultual era realizada muito frequentemente debaixo de árvores frondosas. São lugares aqui marcados pela impiedade, pela iniquidade, pela idolatria, e o juízo do Senhor iria alcançar cada um destes lugares. Veja, o verso 11 continua dizendo: uivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. A descrição, irmãos, do texto remete ao comércio. O povo de Canaã era identificado exatamente por causa da sua atividade comercial. E a descrição de que eles são os que pesam a prata confirma de fato como sendo o povo que praticava negócios, o comércio da cidade. E é interessante porque Jerusalém vai ser conhecida como um grande centro cultural, como um grande centro religioso e como um grande centro comercial. E o Senhor vai trazer juízo sobre os governantes da cidade, sobre o falso culto na cidade, e agora vai trazer juízo sobre o comércio da cidade. Aqueles que pesam prata, eles serão arruinados. O juízo do Senhor vai se estender sobre a cidade de tal forma que toda a sua glória, que tudo aquilo que era considerado digno de louvor nela vai ser aniquilado. Tudo aquilo em que os habitantes colocavam a sua própria confiança, o Senhor vai destruir, vai arruinar. E é interessante, irmãos, Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai fazer uma análise que eu considerei muito proveitosa. Ele vai falar que quando um comerciante ou quando alguém de posses, alguém rico, tomba, o estrago é realmente grandioso, porque não é somente uma pessoa, são todos aqueles que dependem daquela atividade comercial. Eu acho interessante porque nós vivemos em dias que as pessoas acreditam que nós vamos encontrar a paz no mundo quando não existirem mais pessoas ricas. E eu fico me perguntando, de onde é que essas pessoas tiraram isso? Porque Abraão era rico, e não era pouco rico não. Jacó, rico. Ló, Jó, homens que eram tão pesados que a terra tinha dificuldade de suportá-los. De onde se tirou que o Senhor, ele é contrário à prosperidade? É sabido, irmãos, que a prosperidade, ela tem sérios riscos, se o coração está afeiçoado ao bem material. É certamente um ambiente escorregadio, mas não é extirpando a prosperidade de alguns que encontraremos a paz e a igualdade. Não faz sentido. Nós vamos conviver desta forma. Nas próprias palavras de Jesus Cristo, o Senhor vai afirmar: os pobres sempre tereis convosco. Nós vamos viver nesse contraste do mundo caído em que vivemos, e ele não será solucionado até o dia de Cristo Jesus. Mas o Senhor vai derramar juízo sobre Jerusalém de tal forma que mesmo o comércio, que era a fonte de renda de boa parte da cidade, ele vai ser ferido
e aqueles que praticavam o comércio vão estar destruídos e arruinados. Veja como o Senhor, Ele traz juízo. E é interessante porque são as coisas nas quais nós confiamos, não é? Nos próprios misticismos, na sorte, no destino, ou de obter alguma boa sorte, fazendo alguma prática. É o dinheiro, é aquilo que os homens se sentem seguros quando possuem. E o Senhor traz juízo exatamente. É como se o Senhor estivesse pegando os ídolos de Jerusalém e quebrando um por um. Você confia no seu rei, você confia no seu dinheiro, você confia no seu falso culto, você confia no templo, você confia em qualquer outra coisa que não no Senhor. Eu vou destruir. E você vai perceber que onde você coloca a sua fé é um lugar realmente frágil. Você vai perceber que de fato quem governa, quem reina, quem dirige o universo é o Deus Todo-Poderoso. Esse povo deveria saber disso, porque foram testemunhas dos poderosos feitos do Senhor. Mas isso vai nos remeter à terrível incredulidade dos nossos corações. Nós conhecemos a Deus, conhecemos o seu poder, conhecemos a sua palavra, e o nosso coração, tantas vezes, vai nos levar para longe dele. Vai nos fazer confiar em outras coisas. E neste caso, irmãos, eu sei que o texto vai se estender por mais alguns capítulos. Neste caso, o juízo do Senhor sobre o seu próprio povo, nós devemos encarar como uma verdadeira bênção. Porque se o Senhor entregasse o seu próprio povo às suas próprias paixões, eles não teriam redenção. É melhor, eu sei que é difícil, mas você tem que orar assim, pedindo a Deus: Senhor, pesa a mão, se necessário for, para que eu confie somente em Ti. Se tem algo que eu amo mais do que o Senhor, retira de mim. É difícil? Tem algo que você ama mais do que a Deus? Então não deve ser difícil, mas acaba sendo, né? Na prática, nós temos este hábito de colocar a nossa confiança sobre outras coisas. Veja só, como eu havia dito, no verso 12, não há quem possa escapar dos justos juízes de Deus. O Senhor vai descrever o seguinte: naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém. E é importante que você entenda que essa profecia, como grande maioria dos textos proféticos, ela vai encontrar um cumprimento na história. O juízo que o Senhor está anunciando por Sofonias, ele vai de fato se acometer sobre a cidade de Jerusalém, quando ela for sitiada, quando ela for derrubada, atacada, e o povo de Jerusalém for levado cativo, vai se cumprir exatamente o que o profeta está dizendo. Tem um caráter temporal imediato, e certamente tem um caráter escatológico que nós vamos ver mais adiante. Mas é importante que você entenda isso. A descrição do verso 12 vai dizer o seguinte, que o Senhor vai esquadrinhar Jerusalém. E é muito importante que você se atente para isso também, né? Porque o texto e o profeta Sofonias, ele vai fazer isso por algumas vezes no decorrer da profecia. O profeta começa dizendo que assim diz o Senhor, mas quando fala do juízo, o Senhor fala: eu farei, eu esquadrinharei. Quem vai agir é o Senhor. É o Senhor que está afirmando: eu vou esquadrinhar a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. O Senhor, ele vai entrar caminhando por Jerusalém? É certo que não, irmãos. Mas quem vai levar os inimigos até as portas de Jerusalém? Quem vai vencer o seu próprio povo pela mão do ímpio? É o próprio Senhor. É Deus quem permite o juízo. É Ele quem ordena e coordena o juízo. Os homens foram enganados pela tola ideia de que eles precisam temer a outro. Seja um homem mau, seja a Satanás, quem você precisa temer de fato, como diz o texto de Mateus, você precisa temer aquele que pode lançar no fogo do inferno tanto a alma como o corpo. O texto de Mateus capítulo 10 vai descrever isso. Por que nós vamos temer aqueles que podem fazer mal ao nosso corpo e nada podem fazer à nossa alma? Temei a Deus, porque Ele pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É o Senhor que vai
administrar o juízo. O Senhor, e aqui veja, irmãos, a descrição no verso 12. Se você puder fazer esse exercício na sua casa, não sei se você tem, mas provavelmente os celulares, a grande maioria tem versões, né? Esse é um texto que tem algumas divergências de tradução. A versão que nós usamos, a revista Almeida Atualizada, vai falar sobre os homens que estão apegados à borra do vinho. A Almeida Revista e Corrigida, se eu não me engano, vai falar sobre os homens que estão assentados sobre as suas próprias fezes. E outra versão, se eu não me engano, a Corrigida Fiel, vai falar sobre os homens que estão firmados em seus próprios quadris. São 3 traduções distintas. E existem algumas interpretações baseadas em cada uma delas, tá? Mas a ideia do texto é a seguinte: os homens que eles estão sossegados nos seus próprios prazeres, apegados à borra do vinho, firmados na sua própria esperança. São homens que se portam negligentemente para com o Senhor. Eles estão seguros de que não serão atingidos, de que não serão alcançados. Eles estão ali relapsos, desatentos. E isso vai ser confirmado pela voz do seu coração. E o que diz a voz do coração destes homens? O Senhor não faz bem, nem faz mal. São homens que são indiferentes a Deus. Eles pensam, Deus, e essa é a conclusão, não há benefício em servir a Deus. Essa é uma conclusão, né? E a outra conclusão é, não há prejuízo em viver no pecado. Era este o pensamento destes homens. E quantas pessoas não vivem nos nossos dias alimentados e nutridos por este mesmo pensamento? Que estão esperando para servir a Deus quando alguém lhe prometer alguma coisa. Você vai ganhar uma casa. Eu cheguei na igreja, eu vim de bicicleta. Agora eu tenho um carro. E as pessoas, então existe benefício em servir a Deus. E quantos estão pensando que vivendo a sua vida rotineira, satisfazendo os seus próprios desejos, as paixões do seu coração, eles pensam, Deus não existe. Então, que mal poderá me suceder? Quem vai punir o meu pecado? É por isso que o salmista vai afirmar que o tolo, o ímpio no seu coração, ele diz, não há Deus. Porque o desejo do ímpio é exatamente que Deus não exista. Porque em Deus não existindo, não haverá correção, não haverá juízo, não haverá punição. Mas esta é uma questão que os homens eles vão chegar a uma conclusão no final de todas as coisas. Você escolhe se você crê ou não, mas você não terá dúvidas pela eternidade. No dia que o Senhor vier, no grande e terrível dia do Senhor, a Escritura descreve, todo olho verá. Não vai ninguém para o inferno com dúvidas. Eles verão, eles confessarão, de fato Jesus Cristo é Senhor. Aquilo que nós duvidamos e negamos durante toda a nossa vida é real. E eu fico pensando, tentando me colocar no lugar dos ímpios, não é que eles não creiam. Muitos professam acreditar. Você crê em Deus? Crê demais. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pastor, que é isso? Creio. E como é que você demonstra a sua fé? Se você crê que Deus é quem de fato diz ser, como é que você vive baseado nesta constatação? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que nós devemos a Ele pelo que Ele fez e professa fazer em sua palavra? A grande questão é que muitos estão seguros no seu próprio coração e estão aqui assentados sobre as suas fezes, assentados inertes, imóveis, e eles julgam que não há benefício nenhum em servir a Deus. E também creem que estarão seguros. Mas o versículo 13 vai descrever exatamente o que o Senhor há de fazer com estes que estão seguros nas suas próprias convicções, estes que negligenciam a Deus. Você vai perceber que é uma descrição exatamente daquilo que o Senhor Deus prometeu dar a eles, quando eles tomaram posse da terra de Canaã. O Senhor Deus disse que vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer o fruto
da videira que vocês não plantaram. Mas quando estes homens assentaram-se sobre a incredulidade, firmaram-se nos seus próprios pés e disseram: não há benefício em servir a Deus, o juízo de Deus os alcançou e exatamente desfazendo as promessas de bênçãos que haviam sido declaradas sobre o seu povo. O verso 13 vai encerrar então dizendo: por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Se você vai lá no texto de Deuteronômio, você vai perceber que há um contraste. Que aquilo que Deus prometeu dar ao seu povo, por causa da sua desobediência, por causa da sua negligência, por causa da sua letargia, lentidão, por causa do seu descaso para com o Senhor vai levar ao seu povo não bênção, mas juízo. O Senhor vai trazer juízo sobre o seu povo. E é importante que você considere isso. Considere a falibilidade das coisas que você tem colocado a sua confiança. Todo mundo quer uma casa, quer um trabalho, quer a segurança de ter um bom salário, de um concurso, de ter uma família estável, de ter saúde, e todas essas coisas são desejáveis, são boas, mas quem é que dá ao seu povo? Quem dá ao seu povo amado, mesmo enquanto dormem? Quem é que faz a prosperidade do povo de Deus? Não é o mundo e nem as coisas que o mundo dá, é o Senhor. E se nós deixarmos o Senhor, que benefício teremos às nossas almas? Se nós confiarmos nas obras e não no Criador, que benefício haverá para as nossas vidas? Se nós trocarmos aquele que faz todas as coisas e que em nele todas as coisas subsistem, pelos bens materiais, temporários, de valor fugaz, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Eu sei que, mas você está falando de juízo, pastor. Deus, Ele está prometendo juízo. Mas Ele está prometendo juízo para quem? Para aqueles que deixaram Ele. Para aqueles que abandonaram Ele. E Ele havia prometido na aliança, no pacto, quando eles entraram na terra, bênção decorrente da obediência, comunhão, libertação. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E a desobediência, ela é punida com maldição e justa condenação. É importante, irmãos, porque hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, para nós, é um lembrete maravilhoso de que esse juízo que estava sobre nós, ele foi desfeito, ele foi pago em Cristo Jesus. Porque nós somos pecadores, irmãos. Nosso coração é corrupto. Nós desejamos aquilo que é mal. Por muitas vezes nós confiamos naquilo que não é o Senhor. Mas existe uma alternativa que foi providenciada pelo próprio Deus para que o homem seja liberto desse juízo inevitável, desse juízo inescapável. Existe uma forma providenciada pelo próprio Deus para que a santidade de Deus seja satisfeita, para que a justiça de Deus seja vindicada. E qual é esta alternativa graciosa que o Senhor Deus nos preparou? É o seu próprio Filho. Ele recebeu o juízo divino em nosso lugar. Porque olha para o povo de Israel. É um povo que tem condições de, pela sua própria obediência, alcançar graça alguma. Não é. É um povo impiedoso, idólatra, que se prostituiu muitas vezes. Mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, providenciou salvação. Não para que eles vivessem da mesma forma, não para que eles se deleitassem na mesma iniquidade, mas para que eles recebessem no Filho vida e vida abundante. Então, como eu disse da primeira vez, eu falei sobre, não sei se os irmãos se recordam, sobre um homem chamado Marcião, que teve grande dificuldade em conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque dizia: o Deus do Antigo Testamento é mau. Não, irmãos, o que concilia a ira divina com o seu amor é o Filho.
A ira divina, ela vai ser vindicada e derramada sobre o Filho. Mas Deus prova o seu amor, tendo providenciado o Filho para morrer em nosso lugar. É importante que você entenda isso. Fora do Filho, o que você recebe do Senhor? Ira, condenação. João vai deixar claro: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, porque não crê no Filho de Deus. Então é muito possível de conciliar o Deus que nós servimos, manifestando a sua santidade, trazendo juízo sobre a impiedade, quando nós percebemos que nós éramos alvos dessa mesma justiça, mas Ele providenciou para nós salvação em seu Filho. E eu preciso dizer isso a cada um de vocês e lembrar a cada um de vocês. Todos nós temos como consequência dos nossos pecados aquilo que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas nós vivemos num tempo maravilhoso onde a porta da graça está aberta e nós podemos entender que o Senhor providenciou salvação por meio do seu Filho. E esta salvação tem sido anunciada. A igreja se reúne dominicalmente para dizer ao mundo: sim, Deus está irado. Sim, Deus é justo. Sim, Ele virá. Mas a Escritura nos ensina também que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O texto do Salmo de número 2 vai dizer também: beijai o Filho, beijai o Filho, porque sim, Cristo foi dado como Cordeiro, e nós estamos no período em que podemos acessar a sua graça e a sua misericórdia com arrependimento, com contrição. Mas haverá um dia, e você não pode se esquecer, de que o Cordeiro virá como leão, e ele virá para subjugar e destruir os seus inimigos. É por isso que nós pregamos com insistência. O pessoal diz: pastor, está ameaçando o povo. Não estou. Não é uma ameaça. Eu estava na mesma condição. Não sou merecedor da graça divina, mas fui alcançado maravilhosamente por Cristo Jesus, e o meu desejo é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e, crendo em Cristo Jesus, também seja salvo. Como um dia nós, que éramos filhos da ira, que éramos escravos do pecado, fomos alcançados pelo Evangelho, nós desejamos que todos os homens também creiam e conheçam a Cristo Jesus. Percebe como o Evangelho é muito diferente do que aquilo que tem sido dito nos nossos dias? Parece que a única questão é que você tem que fugir do inferno e ir para uma igreja para ser abençoado. Não é isso, irmãos. A maior dádiva do Evangelho é o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo. Você pode desfrutar deste amor agora. Você não precisa esperar a morte, o céu, a eternidade. O amor de Deus, ele está sendo anunciado agora. Então creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, nós sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, que o Senhor, sendo santo e justo, vai trazer à vista de todos as obras de todos os homens e julgar a todos os homens segundo as suas obras. Sabemos, ó Deus, que se pesados na balança as nossas obras, ó Deus, são obras más, mas nós estamos, ó Deus, confiados não na nossa própria justiça, mas confiados, ó Deus, na obra perfeita do Teu Filho Jesus Cristo. E nós queremos, ó Deus, louvar ao Senhor, porque o Senhor mesmo providenciou para nós tão maravilhosa salvação. Assim como o apóstolo Paulo, ao refletir sobre a sua pobre condição, ele vai chegar à conclusão de que é um homem desventurado, porque o bem que ele deseja fazer ele não consegue, e o mal que ele detesta, ele acaba por fazê-lo. Então ele reconhece que toda a glória deve ser dada ao Senhor por causa de Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que nós recebemos não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, aquele que governa a igreja, que ama a sua igreja, que entregou a sua vida pela sua igreja, que derramou o seu sangue por cada um de nós e prova o seu amor com o seu sacrifício vicário. Ó Deus querido,
Dá-nos entendimento, ó Pai, para que a resposta seja contrição, quebrantamento, para que haja em nossos lábios sempre um cântico de louvor ao nosso Deus. E que não sejamos, ó Deus, também negligentes quanto à vida cristã, sossegando os nossos corações pensando: o Senhor não age mais como agia, não há benefício em dedicar-se à casa do Senhor, ao serviço do Senhor, não há prejuízo em flertar com a iniquidade. Ó Deus, livra-nos de tão terrível pensamento, que possamos ser movidos, ó Deus, pelo amor àquilo que é reto, santo e justo, e que o Senhor mesmo nos fortaleça na luta contra a nossa carne. Nós te pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.